Olá! Hoje a gente vai desvendar um segredo que, olha, parece bom demais para ser verdade. Um método que promete acelerar e muito o aprendizado de vocabulário em inglês. E a pergunta que começa tudo é essa aqui. Será que realmente é possível aprender 400 palavras em inglês em um único minuto? Sozinho assim, parece até promessa de marketing, né? Daquelas bem exageradas. E de fato, essa frase vem de um texto do jornalista Mário Jubicelli. A linguista Karina Fragoso, do English in Brazil, até admite que o título é meio sensacionalista. Só que ela descobriu que, por trás desse exagero todo, existe uma técnica que é genuinamente útil. A ideia não é, decorar 400 palavras aleatórias. É bem mais inteligente entender um padrão, um atalho linguístico que conecta o português e o inglês de uma forma que a gente nem imagina. Ok, vamos mergulhar nisso. O segredo, então, não tem nada de mágica. É pura observação de padrões. São 5 regrinhas bem simples baseadas em como as palavras terminam, os tais dos afixos, que transformam quase que instantaneamente centenas de palavras que a gente já conhece em português para o inglês. Agora, vamos ver como essa transformação acontece na prática. Se prepara para ver o vocabulário potencial simplesmente se expandir, em tempo real. A primeira regra é um clássico. Sabe as palavras em português que terminam com dade? Pois é só trocar essa terminação por TY em inglês. Olha só que legal como funciona. Cidade vira city. Velocidade se torna velocity. E capacidade, capacity. É um padrão muito, mas muito comum e super poderoso. Vamos para a segunda regra, que é igualmente útil. Palavras que terminam com são em português, muitas e muitas vezes se transformam com a terminação tion em inglês. E, gente, a quantidade de palavras que seguem essa lógica é enorme. Pensa só. Nação vira nation. Observação é observation. Simplificação, simplification. Já deu para sacar o potencial disso, né? A terceira regra foca nos advérbios. Aqueles terminados em mente no português geralmente ganham a terminação ly em inglês. É uma troca bem direta. Então, naturalmente vira naturally e geneticamente genetically. E tem uma pequena observação aqui. Quando a palavra base já termina em L, tipo em totalmente, é só acrescentar o ly, aí forma totally. A quarta regra aborda outra terminação bem comum de substantivos. Palavras que terminam em ência, no português, são convertidas para ens, em inglês. E o padrão se repete. Essência vira essence. Frequência vira frequency. E eloquência, eloquence. É mais uma conexão clara, direta. E chegamos na regra mais fácil de todas, sem dúvida. Muitas, mas muitas palavras que terminam em AL em português são exatamente as mesmas em inglês. Não precisa mudar nada. É quase um presente para quem está aprendendo. Natural é natural. Total é total. E general também é general. Simples assim. Vendo essas 5 regras assim, uma depois da outra, parece um verdadeiro código secreto para destravar o vocabulário. Dá até um ânimo, né? Mas aqui vem o ponto crucial. A pergunta que separa a técnica da mágica. Essas regras são infalíveis? Elas funcionam 100% das vezes? A resposta, como para quase tudo na linguagem, é não. E é por isso que é fundamental manter um olhar crítico. A própria fonte dessa análise faz questão de dizer: é super importante conhecer as exceções para não cair em armadilhas. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Na regra do dade, temos idade, que vira age, e verdade, que é truth. Nada a ver com ty. Para ação, coração é heart e refeição é meal. E para mente, demente em inglês é insane. As outras regras também têm suas exceções, claro. Dormência não vira dormance, e sim numbness. E matagal, apesar de terminar em AL, em inglês é thicket. Então, qual é a conclusão? A gente deve descartar essas regras? De jeito nenhum. A ideia é enxergar essas regras não como leis imutáveis, mas como ferramentas. Ferramentas incrivelmente poderosas que servem como atalhos para acelerar o reconhecimento das palavras. No fim das contas, o que a gente tem na mão são 5 atalhos de vocabulário. 5 padrões que abrem as portas para centenas de palavras. Mesmo não sendo perfeitas, essas regras podem dar um impulso gigantesco no chamado vocabulário passivo. Sabe, aquelas palavras que a gente reconhece quando lê ou ouve? Elas constroem uma base de confiança e mostram que, no fundo, o português e o inglês são bem mais próximos do que a gente imagina. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para continuar essa exploração.
Saber que esses padrões existem já é um convite para a gente procurar por outros. Que outras pontes será que a gente consegue construir entre as duas línguas? A busca por esses padrões é, em si, uma forma fantástica de aprender.